Hoje eu vim aqui dar uma dica para você aí que quer estudar realmente computação, você quer aprender isso de verdade. Você não quer só fazer umas gambiarras e levar com a barriga, né? Você quer ser um cara nota 10, né? Mas talvez você não tenha tempo aí para você deslocar até uma faculdade e você quer ir por conta, né? Então, vou te mostrar aqui a Universidade Brasileira Livre. Ela tem um curso de Ciência da Computação, né? Então, Universidade Brasileira Livre é uma iniciativa aí da comunidade que montou um currículo da ciência da computação. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso aqui, né? Então, basicamente, isso aqui é como se fosse uma trilha de estudos também, né? Uma playlist de assuntos. Então, ele separa aqui em etapas, que seriam como se fosse semestre de uma universidade normal. Então, por exemplo, temos aqui na primeira etapa circuitos digitais, matemática discreta, linguagens de programação, introdução à ciência da computação com Python, geometria analítica. Então, isso tudo seriam disciplinas similares ao que você vai encontrar num curso de ciência da computação tradicional, digamos assim, né? Todas as disciplinas, os links encaminham para ou um curso realmente num site, como por exemplo o Coursera, né? Mas que são todos conteúdos gratuitos, isso é importantíssimo, né? Então os conteúdos aqui desse currículo aqui de ciência da computação, todos os links são gratuitos. Então, por exemplo, esse daqui, Introdução à Ciência da Computação com Python, você que se cadastra aqui no site e consome o conteúdo. O instrutor é o Fábio Con, por exemplo, né? Mas outros são playlists do YouTube. Então, essa aqui, por exemplo, do professor Felipe Braida. Então, em geral, o conteúdo, essa playlist, em geral, são feitas por professores que gravaram essas aulas. Às vezes eles dão aula numa universidade, numa instituição federal, alguma coisa assim, e eles colocaram essa playlist no YouTube. Então você vê aqui que é bem completinho. Então, é uma playlist de 13 vídeos, cada vídeo tem ali, segunda aula tem 1h40, então ali extenso, né? Outro vídeo que tem só 36 minutos, mas tudo ali acima de 1 hora. A maior parte dos vídeos, todos acima de 1 hora. Então, quer dizer, é um conteúdo denso, né? Se você pegar 13 vezes 1 hora e pouquinho, você tem ali, no mínimo, 15 horas de conteúdo só sobre o assunto. Então, todos esses links aqui, essas disciplinas, você pode esperar esse nível de complexidade. Não é só um tutorial, não é só um artigo, né? Então, geralmente é o conteúdo que inclusive tem aqui a leitura recomendada, né? Então, por exemplo, circuitos digitais, tem esses livros sobre circuitos digitais. Você vai ver aqui sugestões aqui de livros que você pode usar para aprender sobre esse assunto, certo? Então, além da aula com o professor, você ainda tem ali a recomendação de uma leitura de complemento, leitura de apoio, né? Um material de apoio. Enfim, eu acho que deu para pegar mais ou menos a ideia aqui, né? E isso aqui é muito bom. Vamos continuar, vamos falar sobre a disciplina, senão eu só fico falando que é bom, não é bom. Eu acho que você entendeu isso, né? É bom. Então, na segunda etapa temos aqui também cálculo 1. É importante ver aqui, né, que ainda a gente tem aqui os pré-requisitos, né? Então, não dá para fazer cálculo 1 se você não estudou geometria analítica, certo? Então, cálculo 1, álgebra linear, estrutura de dados. Então, continuação aqui, ó, Introdução à Ciência da Computação com Python 2. Laboratório de Programação Orientada a Objetos. Então, você vê aqui que essas disciplinas... algoritmos em grafos. Então, na terceira etapa, vamos falar de algoritmos em grafos. Arquitetura de computadores, probabilidade estatística, cálculo 2, programação funcional em Haskell.
Já está ficando mais difícil, né? Já tá aparecendo umas palavras esquisitas. E Haskell, o que é Haskell? Então, Haskell é uma linguagem de programação funcional. Análise de algoritmos, métodos numéricos, banco de dados, arquitetura de computadores 2, programação lógica, certo? Redes de computadores, introdução à engenharia de software, sistemas operacionais, programação matemática, fundamentos de computação gráfica, linguagens formais e autômatos, inteligência artificial, sistemas distribuídos, teoria dos grafos, cálculo 3, teoria da computação, deep learning, compiladores, computação quântica, metodologia da pesquisa. Então você pode ver aí que tem bastante disciplina, né? E são disciplinas que realmente é do interesse de uma pessoa estudando computação a fundo, né? E além disso, ainda tem aqui caminhos de especialização. Dentro aqui do link, você tem mais uma outra playlist de assuntos, disciplinas sobre, por exemplo, aqui computação gráfica, né? Então, conceitos básicos de computação gráfica, OpenGL, processamento de imagens, muitas coisas, né? Então tem aí também as especializações que são computação gráfica, embarcados, desenvolvimento web, ciência de dados, cybersecurity, DevOps, design de algoritmos, em breve, né? Ainda não está pronta. Então, basicamente, você termina aqui a ementa completa aqui do curso e você ainda pode escolher uma especialização para fazer, beleza? Então, basicamente, é esse a grade curricular, né? É importante notar que tem também um servidor no Discord, então isso aqui é uma comunidade, não é só uma página aqui que eles estão um compilado de links, né? Você tem lá bastante gente que está fazendo esse curso, você pode trocar ideia ali e fazer perguntas, né? Tem gente lá para te ajudar, seja uma pessoa que já tem bastante experiência ou pessoas que estão ali aprendendo, estão ali mais ou menos junto com você, né? Então, bem da hora também. Infelizmente, ela não vai te dar um diploma, então não é realmente um curso de graduação, porém o conteúdo está aí, né? E como eu comentei, a maior parte dessas playlists aqui são de professores universitários que estavam dando aula dessa disciplina, mas disponibilizaram isso no YouTube ou alguma outra plataforma, né? Então ali tem uma qualidade que dá para confiar, né? Não é um Zé Ruela qualquer falando sobre aquele assunto. E finalmente, eu vou dar uma palpitada aqui, né? Vamos dar uma opinião, porque todo mundo gosta de dar uma opinião, eu gosto de dar opinião também. Então, às vezes você quer aprender essas coisas assim, a teoria da computação, mas não está disposto a ir pelo caminho aí de matemática. Às vezes você, como eu, já tem uma experiência de mercado, quer dar uma aprimorada, mas não quer fazer esse processo inteiro, né? O que é a dica que eu posso ter aqui para você absorver um pouco aí desses, vamos chamar de curso, né? Desse curso, de uma forma mais direta, né? Sem se preocupar aí com coisas que não são diretamente computação. Por exemplo, cálculo, geometria analítica, são ótimas para desenvolver o seu pensamento lógico e tudo mais, né? Mas não são muito aplicáveis no dia a dia de um desenvolvedor de software, principalmente puxando aqui para o meu viés de desenvolvimento web. Então, desenvolvimento web é um problema simples, né? Quando você pega aí o espectro todo de desenvolvimento de softwares, desenvolver web é relativamente simples. Mas você ter alguns conhecimentos básicos, a base da teoria da computação, o que seria, né? Então, claro, estrutura de dados, algoritmos, isso aí a gente já dá para entender, né? Mas além disso,
Arquitetura de computadores, é muito importante ter uma noção assim, isso aí vai te desbloquear um pensamento computacional. Aqui ele te coloca como pré-requisito os circuitos digitais, então acaba que você tem que consumir também isso, né? Análise de algoritmos entra na mesma ideia lá de estrutura de dados, é importante também, mas eu estou considerando que você se vira em estrutura de dados, algoritmos já, né? Banco de dados também estou considerando que você já... vamos falar de coisa mais teórica, assim, mais baixo nível, né? Arquitetura de computadores 2, então a continuação da matéria passada, né? Redes de computadores, muito importante, você vai entender melhor como funciona a internet. Sistemas operacionais, importantíssimo, você vai entender melhor como a sua máquina funciona, como o seu sistema operacional funciona, como o programa que você está construindo vai interagir ali com as coisas do sistema operacional, né? Sistema distribuído também é bem interessante, tem bastante a ver aí, né? Vai te dar uma ideia boa. E compiladores também. Então, temos aí 5 indicações. Dá para resumir em arquitetura de computadores, redes de computadores, sistemas operacionais e compiladores. Eu diria que esse aí é o quarteto fantástico, certo? Quarteto fantástico da ciência da computação. Então, talvez você não queira ali consumir tanta coisa igual computação quântica, isso aqui não é nem aplicável, né? Então tem muita coisa aqui que fica só na parte da teoria, cálculo 3, linguagens formais e autômatos, são coisas aí que na realidade do desenvolvimento web você não vai exatamente estar usando, né? Mas eu acho que é isso, né? Já falei bastante coisa aqui e o resumo da ópera é isso. Você aí não tem acesso a uma universidade, você mora lá onde Judas perdeu as botas e anda mais 50 quilômetros para frente, você mora no meio do mato, você está morando na lua, sei lá onde você mora, você não tem acesso a uma universidade, mas você tem a autodisciplina e você tem o interesse em aprender mais. Fica aqui a dica, ciência da computação, beleza? Dá um like, se inscreve no canal, dá uma olhada aí na ementa, às vezes você não... Às vezes dá uma fuçada aí, você vai descobrir bastante coisa aqui com essas coisas deles, né? E entra na comunidade deles também no Discord e conversa com o pessoal lá, beleza? Falou!